Cadastro e inscrição online requer alguns cuidados que a maioria não sabe e por isso mesmo não é chamado para uma entrevista de emprego ou para uma vaga que apareceu. Quais são essas falhas e quais os passos corretos que você deve dar? Hoje eu trago para vocês 3 exemplos práticos para que você verifique se cometeu alguma dessas falhas que eliminam os candidatos e nem chamam ele para a entrevista de emprego. Não saia daí. Para a gente se situar, antigamente era muito mais fácil procurar emprego. Tinha muita oportunidade, o primeiro ponto era esse. E você não precisava bater um documento, você ia na papelaria, comprava um formulário, preenchia e enviava. Hoje, se você mandar esse formulário, as pessoas percebem que você não tem conhecimento de informática. E hoje uma pessoa que não tem conhecimento de informática não interessa às empresas, ao empresário de maneira geral. Hoje, gente, eu queria mostrar para vocês algo bem específico. Quais são os erros que a pessoa pode cometer e que a maioria comete. Eu tenho certeza que algumas coisas você não sabia, mas eu vou mencionar aqui e que vão fazer a diferença para você começar a ser chamado para mais entrevistas naquele site que você já fez a sua inscrição. Mesmo aqueles sites que levam a pessoa para uma oportunidade de emprego, aquelas que indicam pessoas para as empresas que estão procurando, ok? Então fique atento, daqui a pouco a gente divide a tela para mostrar isso para você. Aqui, olha, eu fiz uma pesquisa para poder a gente fazer o vídeo bem rápido e aqui mostrou um monte de vaga que tem. Eu poderia ter vindo aqui em cima, colocado a vaga de vendedor, ou seja lá o que for que eu estou procurando de emprego. E aí eu faria o quê? Eu começaria a procurar. Pesquisei, achei, eu clico. Vocês perceberam que é esse exemplo aqui, de representante comercial que eu vou trabalhar com vocês. Cliquei, eu vou cair aqui, na página em que vai falar a respeito desse cargo específico, tá? Uma vez que eu fiz isso, eu queria que vocês percebessem algo muito interessante que já vai começar a mostrar para você onde você pode estar errando na sua busca de emprego. Mas notem que aqui embaixo e também na parte de cima tem um quadrinho azul, ir para a fonte e candidatar-se à vaga. Eu estou passando o mouse aqui embaixo, mas em cima você também vê que tem a mesma inscrição. Percebam, esse site de busca de emprego, Alexandre, eu já tenho cadastro, mas percebem que ela me dá a oportunidade de também me candidatar à vaga? É só eu verificar aqui, gente, se eu tenho, por um acaso, aquilo que a vaga exige. Eu tenho. Então, digamos, a empresa pede conhecimento de Word e carro próprio e 1 ano de experiência. Se eu tenho isso, eu posso me candidatar. Mas aí você pergunta, não é? Mas por que eu vou fazer isso? Eu já me cadastrei, a empresa ela indica. Sim, mas agora vem uma informação que talvez você não saiba. Essas empresas, quando elas procuram uma pessoa para trabalhar junto com ela liga para essa empresa aqui de emprego online e diz, olha, eu preciso de representante comercial. A gente só está supondo, tá, pessoal, que essa empresa fez isso. Eu preciso de representante comercial. Me mande 20 candidatos para uma vaga. O que a empresa vai fazer? Essa empresa online, ela vai mandar somente 20 currículos, ok? Então, olha, só vão 20 currículos. Só que ela tem, de repente, 400 pessoas que querem a mesma vaga. Como ficaram os 380 restantes? Eles estão esperando uma nova oportunidade. Então, olha só o que acontece. Muitas vezes eu não fui para aquela vaga porque a empresa está de pouquinho em pouquinho caminhando o pessoal para o mercado de trabalho. E aí é porque, às vezes, demora muito para que me mandem para uma determinada vaga. Feito? Mas tem o pulo do gato que o professor Alexandre sempre passa para vocês. Se você, e aí até por uma questão de contrato, se você vem, encontra uma vaga, acha interessante e clica aqui, a empresa tem que mandar o seu currículo para lá. Ah, é? É. E aí acontece o quê? Lembra que a gente supôs que a empresa tinha pedido 20 pessoas? A empresa vai receber 21, porque ela é obrigada a receber o currículo de quem clica aqui. Por que você às vezes então não é chamado para tantas oportunidades? Porque você simplesmente não se inscreveu, você não se candidatou a essa vaga específica. O vídeo anterior eu estava falando muito a respeito de jovem aprendiz.
mas assista ele. Vai aparecer aqui em cima, ó, uma bolinha. Opa, por aqui, ó. Por aqui. Vai aparecer uma bolinha do vídeo anterior em que eu falava sobre jovem aprendiz e estágio, mas que serve para você também que procura uma oportunidade de maneira diferente, tá? Então perceba, é necessário o cadastro? É. E o cadastro é chato, né? Aquele monte de informação e mais informação, mais informação. Mas depois que você fez ele, o único trabalho que você vai ter é entrar na página, verificar o que tem de oportunidade e se candidatar ou se inscrever para concorrer a ela. Agora, é claro, a gente tem que ser ético. E se a empresa pedir uma coisa que eu não tenho, por que eu vou mandar o meu currículo já sabendo que eu não me encaixo? Você até vai complicar a oportunidade de outras pessoas, então não faça isso. Seja coerente, seja ético. Envie seu currículo apenas para os lugares que você realmente se encaixa no perfil da vaga. Outra coisa interessante. Mas e se eu fizer isso e a empresa já tiver mandado o meu currículo para lá? Ontem eu fiz o teste, tá? Se você faz isso, simplesmente o sistema trava e diz que o seu currículo já foi encaminhado. Olha que legal, você não corre o risco então de mandar o currículo para um lugar que a empresa online já mandou. Mas será que isso que eu mostrei acontece também com jovem aprendiz e estagiário? Sim. Nesse mesmo local aqui, gente, eu peguei uma vaga, que vocês estão vendo agora, ó, e vou grifar aqui, ó, estagiário nível médio. Estagiário nível médio é o aluno que está estudando no ensino médio. Então são vagas de estágio para quem está no ensino médio. E percebam que aqui a gente encontrou uma vaga assim, ó. Na realidade, a gente percebe que você tem aqui tudo aquilo que é necessário. Olha que interessante, e eu falo isso, às vezes o pessoal não entende, ó. Experiência não é necessária. Estagiário e jovem aprendiz não se pede experiência. Agora, se aparece alguém com experiência na área que eu quero, é claro que eu vou ver esse currículo de maneira melhor. Eu não peço curso de informática, mas se aparece alguém com curso de informática, é claro que essa pessoa vai ser vista de maneira mais interessante por mim, ok? Então é uma questão da gente ter um bom senso também. Então, olha, mais uma vez eu tenho lá em cima e aqui embaixo a questão de candidatar minha vaga, porque a empresa nem sempre vai pegar os 400 jovens que deixaram ali que querem fazer um estágio. Então perceba, vai muito de você também correr atrás e mostrar que tem interesse. E aqui eu confirmei com vocês um emprego tradicional e também um que a pessoa entra como estagiário, jovem aprendiz, tá? Mas eu falei que iam ser 3 exemplos que eu ia dar. O segundo, para quem ficou até aqui vai ser bem interessante, é o Cine. O Cine é gratuito, você provavelmente já tem o seu cadastro lá e você deve estar se perguntando, funciona da mesma maneira no Cine? A resposta é sim. Eu peguei aqui vagas para vendedor. Novamente, o Cine não vai mandar a cidade inteira lá fazer entrevista. Vai mandar as pessoas que se encaixam naquilo que a empresa precisa. E aí, olhem só que interessante. Eu peguei agora uma vaga lá do Nordeste, lá do Ceará. Aí vem todas as exigências, o que se espera da pessoa, tudo mais. Mas o que mais interessa pra gente é isso que está aqui embaixo, ó. Esse quadrinho, que eu vou tentar puxar um pouquinho mais para cima, ó. Quero me candidatar gratuitamente. Mais uma vez, o Cine manda um número de pessoas limitado. Mas se você vem aqui, viu que você se encaixa e quer participar, clicando aqui, o teu currículo é enviado automaticamente para a empresa. E aí acontece algo interessante. Ele sendo mandado... mas eu tentei mandar, mas o Cine já mandou. O que vai acontecer? Vai aparecer para você um aviso na tela de que o teu currículo já foi enviado. Quer fazer o teste? Entre, mande o currículo uma vez, no outro dia tente mandar novamente. Você vai verificar que o sistema manda um aviso para você que seu currículo já foi enviado para essa vaga. Algo muito legal. Voltando a falar que a gente tem que ser ético e não tentar se candidatar a tudo. Agora um caso específico, voltando para jovem aprendiz, tá? Mas serve para você, pai e mãe, orientar teu filho, orientar um sobrinho que quer de repente entrar no mercado de trabalho como estagiário ou jovem aprendiz. Quando ele entra aqui, ó, na página do CIE, eu estou na página do CIE nacional. Você tem que entrar na página do CIE do seu estado, ok?
Mas se você começa a andar aqui, ó, você não vê muita coisa, somente umas noticiazinhas. O segredo tá em você vir nessa parte central que eu estou circulando, ó, estudante. Clicou aqui em estudante, você vai ser enviado para uma outra página que parece igualzinha, mas não é. Quando você desce até o final dela, você vai ver uma coisa interessante, ó. Notem que aqui tem uma barrinha azul, eu estou meio que tentando passar o mouse aqui para vocês verem, ó, processos seletivos. Isso significa o seguinte, aqui tem vaga aberta, são vagas diferentes. Essas vagas aqui, elas são aquelas vagas que a empresa quer ver se a pessoa tem interesse, quer ver se o jovem é diferente. Se o jovem é diferente, o jovem toda semana corre atrás de emprego. O jovem toda semana vai atrás de informação. O jovem sempre está vendo se abriu uma oportunidade ou não. Esse é o jovem que eu quero aqui para dentro. E aí tem o seguinte, muitas pessoas fazem o cadastro e não correm atrás das oportunidades, não vão atrás para ver se teve alguma novidade, alguma coisa assim. E o que acontece? Não é chamado. É o que acontece, por exemplo, com o Itaú, e eu continuo com o Itaú para que vocês entendam. Eu fiz o cadastro, tenho tudo aquilo que o banco quer. Vou ser enviado para o banco? Não. Para você ser enviado para o banco, você tem que, além desse cadastro, também se inscrever. Então vem aqui. Cada desenhinho que vocês estão vendo aqui, a gente chama de ícone, cada um desses ícones aqui que você está vendo, ele vai te enviar para você saber mais a respeito da vaga e poder se inscrever. Então eu já cliquei aqui no símbolo do Itaú. Ó. Poderia ter sido qualquer outro, tá? Cliquei no Itaú. Onde é que eu vou ser enviado? Vou ser enviado para essa página aqui. Percebam aqui, olha, bem no centro. Já mostra que é o processo seletivo do Itaú. E aqui vai trazer todas as informações. Quem é que pode participar, ensino médio, cursando ou concluído. Tudo aquilo que você precisa saber vai estar aqui. Mas o que a gente quer salientar para você é que não basta ter o cadastro. O cadastro ele vai te mostrar tudo que tem. E ele vai te enviar, isso é bom deixar bem claro, o cadastro, de vez em o que vai acontecer? Quando surgir uma oportunidade, de maneira diferente daqueles desenhos que eu mostrei, eles vão te mandar para a empresa. Alexandre, olha, surgiu uma vaga de jovem aprendiz, surgiu uma vaga de estagiário, a gente está encaminhando você. Perfeito. Mas tem vagas que não basta o cadastro, tem que se inscrever. É isso que eu quero mostrar para você, tá? Essa do Itaú, não basta ter o cadastro. Você tem que vir aqui e ver se você se encaixa. Aí vai trazer requisitos. Para mim participar, o que eu tenho que ter? Ó? Requisitos, 16 e 22 anos, entre 16 e 22, e disponibilidade para trabalhar 6 horas. Aí vem aquele negócio, professor, mas eu estudo de manhã, eu só posso entrar 1 hora lá, será que tem como? Não tem como. Percebam, mais uma vez, é aquela questão de ter os requisitos necessários para o cargo. Quando colocam isso aqui, eles já estão dizendo, olha, se não tiver isso, não pode. Se não tiver isso, não pode. Então, se você tem 15 anos e meio, você só vai poder participar de um processo quando tiver 16 anos. Se você estuda 6 horas, se você estuda de manhã e só pode estar 1 hora, não vai adiantar. Você teria que ter o horário das 9 horas praticamente até as 4 ou 5 horas da tarde, tá? Seria mais ou menos isso daí. São 6 horas, mas geralmente pega um período da manhã e um período da tarde. Então são vagas para quem estuda à noite praticamente. Então percebam, às vezes a gente quer muito, mas a gente não se encaixa, não tem como participar do processo seletivo. E aí o que mais interessa a gente é esse botão aqui embaixo, ó. Inscreva-se. Você já tem o cadastro, mas para participar dessa tem que se inscrever. Se não se inscrever, teu currículo não vai para lá, ok? Então fique bem atento a isso. Não basta me cadastrar, pagar às vezes para uma empresa, me mandar para o mercado de trabalho. Tem esses itens que eu falei para vocês, e quando a empresa não trabalha dessa maneira, acontece aquilo que você vê no jornal. Supermercado abre oportunidade de emprego, e aí o helicóptero mostra fila dando volta no quarteirão, e aí fica a questão, será que a empresa vai conseguir conversar com todo mundo que está naquela fila? A gente sabe que não vai. A empresa sabe que não vai. Por isso que ela não fala, me manda todos os candidatos. Ela fala, me manda só 20, porque eu não tenho como entrevistar mais que 20. Mas agora você sabe que se você se encaixar
e clicar ali, você vai provavelmente ser chamado pela empresa para fazer também a entrevista de emprego. Então são os caminhos que eu estou tentando mostrar para vocês que existem e que a gente muitas vezes não sabe. A gente fica pagando por um longo tempo para uma empresa mandar a gente para locais que têm oportunidades de emprego. A gente é mandado uma vez a cada 6 meses e não entende o porquê que aquela outra vaga que eu fiquei sabendo eu não fui mandado. Agora você sabe a lógica que tem por trás, portanto as empresas não estão erradas, elas simplesmente obedecem o que a empresa que quer contratar diz, mas você também sabe o caminho. Exige esforço, exige que você realmente procure no site sempre as oportunidades, mas traz um benefício bem interessante para você. Eu espero que eu tenha te ajudado. Não deixe de se inscrever no canal para que a gente continue sempre a passar essas dicas para vocês, tá? E se tiver alguma dúvida, pode deixar uma mensagem, vai ser um prazer responder. Ou então assista as nossas transmissões ao vivo, que vão toda segunda-feira, por volta de 8 horas da noite. A gente sempre tem um probleminha técnico, começa um pouco antes ou um pouco depois. Mas geralmente das 8 às 9 a gente está tirando a dúvida que você tem e as dúvidas que os companheiros também têm. Agradeço a atenção, um abraço a todos e a gente se vê no próximo vídeo.